Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, o livro Nosso Lar. E você, já pegou o seu livro? Já está chegando no fim, não é? Se estamos lendo, como estamos aqui, um capítulo por programa, deu para você ler este livro. E mais do que ler, tirar muitas coisas que André Luiz deixou ali nas entrelinhas. Hoje, depois de termos visto na semana passada a palavra do governador, hoje estaremos vendo uma conversa que André Luiz tem logo depois daquele grande encontro na cidade Nosso Lar, no Ministério da Regeneração. André Luiz vai estar em contato com outras pessoas, explicando a ele certas coisas interessantes, que ele coloca isso como aprendizado, informação. O capítulo 43, portanto, tem esse título, Em Conversação. O Ministério da Regeneração continuou cheio de expressões festivas, apesar do governador haver se retirado ao seu círculo mais íntimo. Já tinha ido embora o governador, mas todos os que estavam lá ainda estavam presentes, impactados pela notícia. Comentavam-se os acontecimentos, centenas de companheiros se ofereciam para os trabalhos árduos da defensiva, assim correspondendo ao apelo do grande chefe espiritual. Havia pedido 30 mil voluntários, você lembra? 30 mil. E já na festa, estavam lá, as pessoas estavam lá. Não, eu vou ser voluntário, eu quero... Onde é que eu me alisto? Para serviços sacrificiais, serviços difíceis. Então, aí o André fez o quê? Procurei Tobias para perguntar a ele sobre a possibilidade de eu também ir lá ser voluntário. Mas o generoso irmão sorriu da minha ingenuidade e falou para mim: André, você está começando agora uma nova tarefa. Não se precipite, solicitando aumento de responsabilidade. Vai haver serviço para todos nós, disse Tobias. Ainda mais agora, como falou o próprio governador. Não se esqueça de que as câmaras, as câmaras de retificação, constituem núcleo de esforço ativo de dia e de noite. Não se preocupe, André. Recorde que se vão sair daqui 30 mil para ir lá para frente no serviço de vigilância, a nossa retaguarda, vai ficar grandes buracos, vai ficar grandes trabalhos a serem feitos. Aí André disse que ficou meio chateadão assim, né? Tá, fazer o quê, né? Identificando o meu desapontamento, o bondoso companheiro, bem-humorado, ainda acrescentou depois de uma pausa: contente-se com a matrícula na escola contra o medo, hein, André? Creia que isso vai lhe fazer enorme bem. A matrícula na escola contra o medo, que era um curso para que os espíritos tratassem de analisar aquelas coisas ruins que muitas vezes as pessoas se deixam abater ou se deixam sentir nestas horas, e em qualquer hora, não é? Que tenha um desafio pela frente, a escola contra o medo. Nesse instante, enquanto estávamos falando, o Lísias, lembra do Lísias, o assistente de enfermagem, o visitador de enfermagem, lá do começo do livro, que era o filho da dona Laura, que cuidou do André? Então o Lísias veio e me abraçou. Ele também estava ali, apesar de ser o Ministério da Regeneração, ele era do Auxílio. E ele fazia parte dos delegados do Ministério do Auxílio, que estava naquela fala do governador. Então, com licença de Tobias, eu saí em companhia de Lísias para conversar com ele mais intimamente. Aí ele me pergunta: André, você conhece o ministro Benevenuto aqui na Regeneração? O mesmo que chegou anteontem da Polônia? E eu respondi: não conheço não. Nunca vi mais gordinho, nunca vi esse Benevenuto, como que ele é? Só se for de longe, será que aquele lá assim? Então, vamos ao seu encontro, disse Lísias, envolvendo-me nas vibrações do seu imenso carinho fraterno. Há muito que tenho a honra de incluí-lo no círculo das minhas relações pessoais. Daí a momentos, estávamos no grande recinto verde, consagrado aos trabalhos desse ministro da Regeneração, que eu apenas conhecia de vista. Numerosos grupos de visitantes
Trocavam ideias sob a copa de grandes árvores. Lísias conduziu-me ao núcleo maior, onde Benevenuto trocava impressões com diversos amigos e me apresentou com palavras fraternas, generosas. O ministro acolheu-me, cortês, gentil, admitindo-me na sua roda com extrema bondade. A conversação continuou nos rumos naturais e notei que se discutia a situação da esfera terrestre. Muito doloroso o quadro que nós vimos, comentava Benevenuto em tom grave. Habituados ao serviço da paz na América, nenhum de nós imaginava o que fosse o trabalho de socorro espiritual nos campos da Polônia. Não nos esqueçamos que os primeiros conflitos oficiais daquilo que se chamou Segunda Guerra começaram com a invasão da Polônia. Foi a primeira nação agredida de maneira direta. Tudo obscuro, tudo difícil. Não se podem ali esperar claridades de fé nos agressores, tampouco na maioria das vítimas, que se entregam totalmente às impressões pavorosas. Os encarnados não nos ajudam, apenas consomem nossas forças. Desde o começo do meu ministério, nunca vi tamanhos sofrimentos coletivos. E um dos companheiros que estava ali perguntou: e a comissão, que foi a Polônia, ficou muito tempo por lá? Todo o tempo que dispunham, disse o ministro. O chefe da expedição, o nosso colega do auxílio, julgou conveniente que permanecêssemos exclusivamente ligados à tarefa para enriquecermos melhor as observações e ganharmos com a experiência. Com efeito, as condições não poderiam ser melhores para isso. Creio que nossa posição está muito distante da extraordinária capacidade de resistência dos abnegados servidores espirituais que ali se encontram em serviço. Todas as tarefas de assistência imediata funcionam perfeitamente, apesar do ar asfixiante saturado de vibrações destruidoras. Vejam só, estão falando de espíritos agora que estavam lá tratando de amparar aquele ambiente cruel. Apesar daquela atmosfera de guerra, ainda assim lá havia funcionamento perfeito das instituições espirituais, é claro. Vamos ver no próximo bloco como é que continua a conversa do ministro Benevenuto. Não saia daí não, daqui a pouco a gente volta. Estamos voltando com o estudo do livro Nosso Lar. Hoje o capítulo 43, a conversação. André Luiz está levado por Lísias em companhia do ministro Benevenuto, que esteve na Polônia e havia chegado de lá há alguns dias. A Polônia foi a primeira nação agredida na guerra. E o ministro estava contando como foi difícil estar lá. Ao mesmo tempo, quiseram permanecer o tempo disponível para aprenderem e ver como era difícil trabalhar no ambiente daquele. E ele reconhece que as instituições que lá estavam prestando auxílio, o auxílio possível, funcionavam perfeitamente em termos espirituais. As colônias, os abnegados e dedicados trabalhadores invisíveis que lá se uniam para diminuir as angústias, estavam realmente em atividade plena, e que, diz Benevenuto, nós estamos muito distantes de conseguirmos trabalhar com a eficácia que eles estão trabalhando num teor de vibrações tão difíceis como este. O campo de batalha invisível aos nossos irmãos terrestres é um verdadeiro inferno de indescritíveis proporções. Nunca, como na guerra, evidencia o espírito humano a condição de alma decaída, apresentando características essencialmente diabólicas.
vi homens inteligentes e instruídos localizarem com minuciosa atenção determinados setores da atividade pacífica para aquilo o que chamam de impactos diretos. Bombas de alto poder explosivo destroem edifícios pacientemente edificados. Aos fluidos venenosos da metralhadora casam-se as emanações pestilentas do ódio e tornam quase impossível qualquer auxílio. O que mais me entristeceu, porém, foi a infeliz condição dos militares agressores, quando algum deles abandonava as vestes carnais, morria, forçado pelas circunstâncias. Dominados, na maioria, por forças tenebrosas, fugiam dos espíritos missionários. Estas entidades, os militares agressores, quando eram levados para o outro lado da vida pela morte, por uma bomba, por um tiro inimigo, e se viam do lado de lá, como nos explica Benevenuto, era de dar pena como eles fugiam das entidades missionárias, dos espíritos generosos que estavam ali tentando ajudar a todos, chamando a estes de fantasmas da cruz. Olha como eles se dirigiam, não é? Aos trabalhadores do bem. Fantasmas da cruz. E então, alguém pergunta ao ministro, e não eram recolhidos para que se esclarecessem, para serem ajudados? Benevenuto esboçou um gesto significativo e respondeu: será sempre possível atender aos loucos pacíficos dentro de casa. Mas que remédio se reservará aos loucos furiosos, senão o hospício? Não havia outro recurso para tais criaturas, senão deixá-las nos precipícios das trevas, onde serão naturalmente forçadas a reajustarem-se, dando oportunidade a novos pensamentos mais dignos. É razoável, portanto, que as missões de auxílio recolham apenas aqueles que estão predispostos a receber o socorro elevado. Os espetáculos entrevistos, portanto, foram demasiadamente dolorosos por muitas razões. Então, um outro companheiro aproveitou o intervalo rápido e perguntou: é quase incrível que a Europa, com tantos patrimônios culturais, se tenha deixado levar a tal calamidade? E o ministro respondeu: ora, falta de preparação religiosa, meus amigos. Não basta ao homem a inteligência apurada. É necessário iluminar raciocínios para a vida eterna. As igrejas são sempre santas em seus fundamentos, e o sacerdócio será sempre divino quando cuide de verdade daquele sentimento, da verdade de Deus. Mas o sacerdócio político jamais atenderá à sede espiritual da civilização. Sem o sopro divino, as personalidades religiosas poderão inspirar respeito e admiração. Não, porém, a fé e a confiança. Mas o Espiritismo? Perguntou de repente um dos que estavam ali. Não surgiram as primeiras florações doutrinárias na América e na Europa há mais de 50 anos? Não continua esse movimento novo a serviço das verdades eternas? Benevenuto sorriu, esboçou um gesto muito significativo e disse: o Espiritismo é a nossa grande esperança e por todos os títulos é o consolador da humanidade encarnada. Mas a nossa marcha é ainda muito lenta. Trata-se de uma dádiva sublime para a qual a maioria dos homens ainda não possui olhos de ver.
Esmagadora percentagem dos aprendizes novos aproxima-se dessa fonte divina, copiando antigos vícios religiosos. Querem receber proveitos, mas não se dispõem a dar coisa alguma de si mesmos. Invocam a verdade, mas não caminham ao encontro dela. Enquanto muitos estudiosos reduzem os médiuns a cobaias humanas, numerosos crentes procedem à maneira de certos doentes que, embora curados, creem mais na doença que na saúde e nunca utilizam os próprios pés. Agora que nós vamos para o intervalo, no próximo bloco, você vai ver a continuidade do ministro Benevenuto falando aos que estavam ouvindo. Muito instrutivo para todos nós. Fique aí conosco, daqui a pouco a gente volta. Estamos voltando com o programa O Espírito da Letra. Nós estávamos no bloco passado ouvindo o ministro Benevenuto falando na parte final sobre os espíritas, o espiritismo, como esta grande doutrina de amor poderá encarar estas coisas. E você já viu o ministro falando que apesar das grandes dádivas, ainda há pouco entendimento da grandeza por parte dos que bebem nesta fonte da tarefa que nos espera. E então, nós vamos ver o ministro continuando no final da sua fala, do capítulo 43, dizendo, olha só, enquanto muitos estudiosos reduzem os médiuns a cobaias humanas, numerosos frequentadores, crentes, simpatizantes procedem à maneira como se fossem certos doentes que, embora curados, acreditam mais na doença do que na saúde e nunca utilizam os próprios pés. Querem sempre ser carregados. Querem sempre ter a desculpa de que estão com problemas, de que estão perturbados, de que estão perseguidos. Nunca querem eles mesmos serem solução para as suas dificuldades. Entendendo que os espíritos atuam, os espíritos ajudam, os espíritos protegem, mas é que cada um de nós é que tem que fazer o principal papel. Enfim, procuram-se por lá os espíritos materializados para o fenomenismo. Esse fenomenismo que passa a toda hora. O fenômeno, e se receber espírito, fazer cura, ter algum efeito miraculoso. Os encarnados procuram isto, enquanto que nós vivemos à procura de homens espiritualizados para o trabalho sério. O trocadilho arrancou expressões de bom humor geral, acrescentando o ministro preocupado. Nossos serviços são astronômicos. Não esqueçamos, porém, que todo homem é semente da divindade. Ataquemos a execução de nossos deveres com esperança e otimismo, e estejamos sempre convictos de que, se bem fizermos a nossa parte, podemos permanecer em paz, porque o Senhor fará o resto. Se nós fizermos bem a nossa parte, diz o ministro, poderemos permanecer em paz, porque o Senhor fará o resto. Precisamos nós, como encarnados, entender que este alerta de 50 anos depois, um pouco mais de 50 anos depois de a doutrina espírita ter se consolidado no Brasil, ainda vale para agora, tantos e tantos anos depois que este livro Nosso Lar já nos disse isto. Estamos em 1939, o ministro está falando em 39. Agora, já se passaram 70 anos, para ser mais exato, não é? 72 anos. E é indispensável e atualíssima a advertência que ele nos faz a respeito de quantos estão procurando fenômenos
enquanto Deus está procurando homens sérios. Por não entendimento das realidades do Espírito, quantas pessoas estão apinhadas, estão penduradas no ônibus da doutrina espírita, só lhe servindo de peso, com a desculpa de que são trabalhadores, que são dirigentes, que são líderes. Quantas pessoas deveriam estar prestando serviços, estar ampliando a sua dose, não para obter coisas como a maioria busca. Trazendo os vícios de outras religiões respeitáveis, mas que fazem o comércio com a divindade. Muitos espíritas acham que é suficiente o que estão fazendo, como nós já dissemos aqui neste programa, fazendo meia hora de doação por semana. Tinha um amigo que era médium e que tinha esta maneira de ser. Não, eu já vou 2 vezes por semana, já faço a minha parte. E o resto, o que ele fazia? Tocava violão no clube, cantava não sei onde, viajava para passear, para fazer aventuras de diversão muito justas, e enquanto o trabalho ficava esperando, e ficava esperando, e ficava esperando. E todos na nossa instituição trabalhávamos. Ele não estava nunca, agora eu não posso, eu tenho que ir ao clube fazer tal coisa. Tá bom. Resultado do fim da vida. Fomos encontrá-lo, vindo ao centro, com um câncer no estômago. E então, com quimioterapia, com remédio, com doses difíceis de química no seu organismo, candidatando-se lá para ir trabalhar fazendo pizza. E é claro, acolhido com muito amor, com muito carinho. Precisou chegar a esse ponto para que o câncer o reconduzisse ao caminho de servir, de fazer mais, de se empenhar. Nós não queríamos que fosse assim, mas ele precisou que fosse assim, por teimosia, por indiferença, por achar que já fazia o suficiente. Talvez você pense assim, mas é que o câncer já estava na sua cota de sacrifícios. Se você vai ao livro de André Luiz, Ação e Reação, verá como nós temos débitos aliviados, como nossa atitude no bem pode atenuar sofrimentos, pode inclusive liberar-nos de problemas que nós acumulamos no passado. Livro Ação e Reação. Veja lá. A gente piora ou a gente melhora? O grau de resgates, de débitos, pela atitude no agora. Enquanto alguns vão procurar espíritos para falar sobre o seu futuro, sobre o seu passado, os espíritos estão procurando gente que queira trabalhar. E não dar trabalho, que queira ser útil e não ser um peso. Que queira de verdade cooperar com Jesus e não esperar a cooperação do Cristo para resolver os seus problemas. Nossa responsabilidade de viver é muito grande. Por isso, não perca tempo. Veja as palavras do ministro em relação aos espíritas e ao espiritismo e aplique-as, como eu aplico a mim, a você mesmo. Lembre disto. Estamos na Terra para sairmos daqui melhor do que chegamos. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua participação. Mande e-mails para nós, faça seu comentário, sua crítica e esteja conosco no próximo, O Espírito da Letra. Muita paz.